bíblica dominical e nós estaremos entrando agora no assunto da nossa lição de hoje, da revista dos adultos. Então, a nossa equipe de coordenação da EBD assume a partir desse momento. Glória a Jesus, louvado seja Deus, a todos nossos irmãos, aqueles que estão aqui presentes, aqui no nosso templo, como também aqueles que estão já nos acompanhando através das redes sociais. Nós os saudamos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Maranhãozinho está mobilizada para dedicar esse dia a Deus, buscando o Senhor em jejum e oração em favor da nossa nação, em favor do nosso Brasil, e queremos que você venha compartilhar conosco desse mesmo propósito. Você se coloque diante de Deus aí onde você está, também em jejum e oração, e esteja acompanhando toda a programação, porque a proposta para esse dia é o dia todinho de trabalhos, online, ao vivo, com cultos, com louvores e a oração. E esteja você acompanhando. Coloque aí já o celular acompanhado do carregador e lá deixa lá direto para fazer aí, tá acompanhando direto a nossa transmissão. Temos certeza que é momento bastante sugestivo para isso, para nós estarmos nos unindo neste propósito. E agora nós temos nesse momento iniciando o momento EBD, aonde vamos estar aqui compartilhando com vocês o estudo da lição para a classe de adultos. Então, todos que integram esta classe, queremos convidar para vocês acompanhar a esse momento de estudo. Mas vamos fazer aqui um momento rápido aqui de louvor. Antes de tudo, eu gostaria de fazer uma oração já pedindo a Deus a sua graça, a sua bênção, para estarmos adentrando esse momento de estudo, momento EBD, e pedindo a sua bênção para estar nos acompanhando no decorrer de todo esse momento. Querido Deus, Pai eterno, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade que nos concede de estarmos, Senhor, na tua presença, e neste momento, Senhor, com o propósito de aprendermos mais de ti, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor Deus, através do teu Santo Espírito, Senhor, ter total liberdade para, Senhor Deus, fazer, Senhor, o teu querer, a tua vontade, Senhor Deus, neste lugar, a tua vontade, Senhor Deus, aonde quer que teus filhos, Senhor, estejam, Senhor, nos acompanhando nesta manhã, esteja com eles, Senhor Deus, falando aos seus corações, ministrando, Senhor, ao seu coração. Traga, Senhor Deus, a palavra, Senhor, providencial, Senhor Deus, para as nossas vidas, ó Pai, porque precisamos, Senhor, te escutar, precisamos, Senhor, te ouvir, precisamos, Senhor, dessa orientação, Senhor, que vem do alto, que é divina, Senhor, é dela que nós precisamos, ó Pai, porque sabemos, aleluia, que ela, Senhor, que nos conduz para um caminho certo, meu Deus. Então, Senhor, te pedimos a tua graça, a tua bênção, Senhor, no decorrer de todo esse momento, é o que nós te pedimos e por fé te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Nós vamos para o momento do louvor aqui, e acompanhando a nossa lição, nós temos alguns hinos sugeridos. Eu, pelo que eu observei aqui, somente o primeiro, que é bastante conhecido, o número 1, da harpa cristã. Você que tem a harpa, quiser nos acompanhar, fique à vontade. Quero convidar uma das nossas coordenadoras para cantar esse hino aí. As duas vão cantar. Agora primeiro, o número 1. Depois a irmã Esté, você escolhe outro para cantar. Então a irmã Esté vai estar louvando. Abra sua harpa aí. Vamos louvar o Senhor com o número 1 da nossa harpa cristã. Depois a irmã Ruth vem com outro, o hino a critério dela. Vamos aproveitar também hoje, nesse momento da EBD, a irmã Juliane, que veio para cantar o nosso hino da EBD. Vamos decorrer aqui da programação. Ela vai logo se preparando aí juntamente com a... Hã? Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Queremos agradecer a Deus por nos ter nos concedido mais um dia
E quero também agradecer a todos que já estão nos ouvindo aí nas suas casas, que Deus continue lhe abençoando e que você permaneça conosco durante todo esse dia. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado do amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dás-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos dar-lhes virtude e valor, dando os teus dores preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus. Vamos louvar o nosso Deus com o número 370. Glória a Deus, aleluia. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura, Senhor. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça desce ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade está aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, verdestes assim, sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado,
Graças a Deus. Nós estamos na primeira lição, né, 5 de abril de 2020. O tema da nossa lição é Cartas aos Efésios, saudação aos destinatários. O texto áureo da nossa lição: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1 e 2. A verdade prática, a Epístola aos Efésios, revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Aleluia. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios 1, 1 e 2, e Atos 19, 1 e 7. Vocês aí em casa podem acompanhar conosco. E os que estão aqui também, né, que não tem a lição, está em Efésios 1, 1 e 2 e Atos 19, 1 e 7. Efésios 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. 2. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhes: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes: então, em quem sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente, João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que, após ele, havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Glória a Deus. Vamos orar com a irmã Ruth. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, meu Deus querido, Deus maravilhoso. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de estarmos, ó Pai querido, aprendendo, Senhor, a Tua palavra. Que nós possamos tirar este momento, Senhor, em adoração a Ti, Senhor. Meu Deus, nós pedimos, Senhor, a Tua bênção maravilhosa para este dia, ó Pai. Meu Deus, onde todos estão envolvidos, meu Pai querido, em um clamor, Senhor, pela nossa nação. Senhor Deus, que Tu venha abençoar, livrar de todo mal. Pai querido e santo, usa, meu Deus, os Teus servos nesta manhã, até o fim da noite, ó Pai querido e santo. Fica conosco e nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, meus queridos, nós estamos felizes por mais esta oportunidade, por mais esta edição da EBD, desse modo online, que os irmãos sabem, todos são sabedores que este momento se faz necessário nós estarmos nos utilizando todos os meios cabíveis para estarmos continuando, dando continuidade com nossos trabalhos, e entre eles a nossa EBD. Então, nós estamos nos adaptando a essa nova realidade e estamos felizes com mais esta edição da EBD e mais felizes ainda por todos aqueles que não estão nos honrando nos prestigiando, estão acompanhando aí pelas redes sociais a nossa querida EBD. Então, para aqueles que têm a lição de adultos, já convidamos a você a pegar ela e vamos dar início ao estudo, a esta reflexão. E este domingo está a marca, o início de mais um novo ciclo, mais um trimestre. Estamos iniciando hoje, o primeiro domingo do segundo trimestre das nossas lições da CPAD 2020. E para a proposta para esse trimestre é estarmos estudando baseado
sobre a igreja eleita. O tema geral é a igreja eleita, aonde tudo vai estar sendo baseado no livro de Efésios, né? Redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Você que tem um exemplar da lição de adultos, acompanhe conosco, a partir de então, esse estudo. A nossa lição desse assunto do trimestre, que ela é baseada na carta aos Efésios, do apóstolo Paulo, onde nós vamos estar estudando sobre as doutrinas e orientações pastorais para a vida prática do crente. Ela tem como autor o pastor Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB e líder da Assembleia de Deus, Missão, no Distrito Federal. Doutor em Teologia, licenciado em Filosofia, e que o Senhor venha estar nos iluminando, né, e nos usando todos os professores que estão também, né, nesse momento, se utilizando de todos os meios para levar esse estudo dessas lições aos seus alunos, né? Então, que Deus abençoe e nos conceda um trimestre bastante abençoado e muito proveitoso e grandioso para todos nós. Louvado seja Deus. O assunto da nossa lição de hoje: a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. E aí? É Saulo ou Paulo? Qual é realmente o sentido de Paulo ele assinar as suas 13 cartas, a qual ele foi autor, com o nome Paulo? Hein? Será que isso tem a ver realmente com a sua conversão? Isso está diretamente ligado pelo fato de ele ter se convertido a Deus, ou o próprio Deus mudou, ou exigiu que ele mudasse o nome e passasse a se chamar Paulo? Porque nós sabemos que existe de fato por aí esse entendimento. Saulo, quem é Saulo? Saulo é quando ele não conhecia Jesus, ainda não era convertido. Agora Paulo já é crente, ele já é, né, uma outra pessoa. Será que é isso mesmo? Essa diferença de Paulo, de Saulo? Quais são os princípios e as verdades que vamos conhecer através desta carta do apóstolo Paulo aos Efésios? Tudo isso nós queremos convidar a você a acompanhar conosco os estudos dessa lição e aproveitar ao máximo tudo que ela tem a nos repassar, tudo que ela tem a nos ensinar. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando, abençoando a nossa EBD, porque a igreja do Senhor Jesus, independente das circunstâncias, de forma alguma ela pode parar, ela precisa continuar. É por isso que nós estamos fazendo todos os nossos esforços e utilizando tudo aquilo que nos é cabível para poder estarmos dando continuidade aos trabalhos do Senhor Jesus. O que podemos extrair desta carta do apóstolo Paulo aos Efésios? Quais são as verdades? É nisso que nós vamos estar concentrados no decorrer de todo esse trimestre. Então você está convidado a acompanhar todos os estudos. A autoria, vamos para a introdução da nossa lição. Nossa lição ela sempre é dividida em quê? Em 3 tópicos. Esses tópicos também têm as suas subdivisões. E nós temos aqui, no primeiro tópico, nós vamos estar tratando a respeito da autoria e a data. A autoria e a data da carta aos Efésios, a qual nós estamos baseados, neste momento, está baseada esta lição. O segundo tópico, os destinatários, para quem foi a carta. E o terceiro tópico será propósito e mensagem. Propósito e a mensagem.
traz aqui um panorama, né, de toda a estrutura desta carta. A epístola aos Efésios, a introdução da nossa lição, é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há quem diga que a carta aos Efésios ela é a irmã gêmea da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Porque se nós observarmos a estrutura, o Colossenses ele trabalha a pessoa de Jesus Cristo, o Senhor como cabeça da igreja. E se você for olhar a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ele vai trabalhar a igreja como corpo. Então uma coisa está ligada à outra. Então está se combinando. Louvado seja o nome do Senhor. Então a carta do apóstolo Paulo é de fato extraordinária, ela é de fato muito especial e você vai entender o quanto ela é importante a partir do momento que você se colocar para estudar e aprender. E se dedicar em extrair tudo aquilo que tem aqui no texto como as verdades, os princípios do Senhor para nossas vidas. Muito bem, Paulo ou Saulo? Nós sabemos que a autoria, é do apóstolo Paulo, né? E ele assina todas as suas outras cartas como Paulo. Só que o nome Paulo e Saulo é porque é devido a que ele tinha uma dupla cidadania. Paulo tinha uma dupla cidadania. Ele era judeu e como judeu o nome é Saulo. Né? Ele recebe, e há quem diga que ele fazia, por ele ser da tribo de Benjamim, o seu nome faz referência ao primeiro rei de Israel, que foi Saul. Então é tipo uma homenagem feita ao primeiro rei de Israel, que é Saul. E Paulo é o nome dele romano, que vem do seu pai. Né? Ele herda isso do seu pai. Então ele se utiliza muito mais da versão romana, do nome dele, versão romana. Por quê? Aí agora é o que nós temos que entender. O apóstolo Paulo, ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. Ele tinha o seu ministério voltado para pregar o evangelho para esse público, os gentios. Então, por ele ter um ministério voltado para os gentios, talvez ele está se utilizando é uma estratégia que ele se utilizou para uma ferramenta para poder se aproximar desse povo. Ele vai utilizar o nome dele, que é gentil, para se aproximar dos gentios. E não há quem possa dizer, duvidar que ele tenha tomado essa atitude, uma atitude estratégica. Porque Paulo, ele era assim, dessa forma, ele era inteligente. Ele buscava todas as estratégias necessárias, precisas, para levar o evangelho às vidas. Ele mesmo se expressa lá em Coríntios, ele dizendo assim que ele chega até se fazer, se for preciso, de louco, né? Para que pregar e alcançar os loucos. Aos livres, também para alcançar os livres, os escravos, alcançar os escravos. Então ele está colocando aqui que ele vai se utilizar de todo tipo de ferramenta necessária para que ele possa alinhar a isso ao propósito de sua vida. Paulo tinha uma chamada. Qual era a sua chamada? Pregar o evangelho. Para quem? Para os gentios. Então o que ele vai fazer? Então vou utilizar o meu nome Paulo para poder ter aqui talvez uma forma de uma aproximação maior com esse público. Né? Então a gente pode ver aqui como se fosse uma medida que ele tomou, uma ferramenta que ele estava se utilizando, alinhando ao seu propósito. E já aqui podemos extrair algo interessante para nossas vidas. Entendendo que nós também, todos nós somos chamados por Deus, e cada um tem uma chamada específica
para um propósito específico de Deus para o seu reino. E seria interessante nós nos utilizarmos de todas as ferramentas que nós temos à nossa disposição, alinhar isso ao propósito de nossas vidas em relação ao reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fazer como Paulo. Paulo fez isso. Aí é claro que dá de fato um belo sermão aqui, fazendo esse trocadilho entre Saulo e Paulo. Porque se nós formos ver o significado dos dois nomes, Saulo, na versão judaica, ele significa solicitado. E no Paulo, pequeno. Saulo, quando ele se utilizava desse nome Saulo, e você vai ver isso mais no episódio em que ele está perseguindo a igreja do Senhor Jesus, nós podemos dizer que ele estava ali todo cheio de si. Ele estava cheio de si, ele era o grande, ele era o tal, e se deixando levar pelo seu egoísmo, pela sua prepotência, mas quando ele tem um encontro com Deus, ele tem um encontro com o Senhor, ele muda a sua concepção. Ele entende que ele não é lá tudo isso, Ele entende que ele de fato ele é pequeno. Quem é grande é Deus, quem é grande é o Senhor. É algo que deve ser absorvido e imprimido em nossos corações, esta verdade. Que tudo que há em nós, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, é por causa das misericórdias e da graça desse Deus em nossas vidas. A graça do Senhor Jesus é que de fato nos basta. E é ela que é a razão de podermos estarmos com vida, de podermos hoje termos garantia de salvação. Então, Paulo, talvez, combinando o significado do nome, ele achou mais adequado para essa nova forma de viver, esse novo estilo de vida que ele estava adquirindo. Eu vou usar Paulo porque significa pequeno, porque eu reconheço que de fato agora eu sou pequeno. Eu não sou tudo aquilo que eu achava que era. De fato, quem é grande é o Senhor, Ele é o Senhor da minha vida, e eu vou aceitar este senhorio de Deus em minha vida. Quem que vai mandar agora? Ele mesmo diz, não é mais eu que vivo, mas Cristo é quem vive em mim. Louvado seja Deus. Aleluia. Então ele consegue com o seu nome exatamente isso. Ele tinha esses dois nomes, ele não passou a ser chamado de Paulo, ou ter o nome Paulo, depois da sua conversão. Ele tinha esses dois nomes. Lá em Atos capítulo 13, versículo 9, você vai ver essa expressão, que ele era de fato também chamado de Paulo. Saulo, que também era chamado de Paulo, ou Paulo, que também era chamado de Saulo. Ou seja, ele tinha de fato já os dois nomes. Isso já desde o início. Então não foi depois da sua convenção que ele vem ser chamado de Paulo. Claro que dá um belo sermão, uma bela história. Vamos continuar. Sobre a data. A data, segundo o nosso autor e comentarista da lição, fala que deve ter acontecido pelo menos lá nos anos 60 a 62. 60 a 62. E outra coisa interessante que nós vamos observar, o segundo ponto, fala sobre o segundo tópico da nossa lição, fala sobre a sua assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo Paulo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar os mundos dos gentios, ou o mundo gentílico. É o que nós reforçamos aqui, daquilo que nós já dissemos aqui, sobre a estratégia que Paulo, talvez a gente possa entender que foi uma estratégia que ele se utilizou para poder alcançar o mundo dos gentios. No terceiro tópico, fala sobre qual era a circunstância que ele estava vivendo no momento que ele escreveu a carta. Paulo estava preso. Provavelmente a primeira vez que ele foi preso, aonde teve uma duração de pelo menos 2 anos, e ele se encontrava preso. Ele se identifica aqui como prisioneiro de Jesus Cristo, ou preso do Senhor, no capítulo 4, versículo 1.
embaixador em cadeias, capítulo 6, versículo 20. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ele integra no rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. São pelo menos essas 4 cartas que Paulo ele escreve nesse período que ele está na prisão. Pelo menos essas 4 cartas que ele vai escrever quando ele está preso. Veja aqui que nós podemos já extrair também uma outra lição interessante que Paulo está repassando para nós. A circunstância para ele não era fácil. Talvez era motivo para ele parar, era motivo para ele desistir do seu ministério. Mas ele não se enxerga dessa forma. Ele está sob aquela circunstância, mas aquela circunstância não lhe parou. Ele continuou exercendo o seu ministério, se adaptando à sua realidade ali daquele momento, mas o evangelho do Senhor Jesus Cristo não estava preso. Ele deveria continuar ainda atuante. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, ele está continuando, dando continuidade à sua obra, ao seu ministério. Essa é uma mensagem para nós, meus queridos, como crentes no Senhor Jesus Cristo, como servos do Senhor Jesus Cristo e como militantes, né, desta causa santa, que nós fomos comissionados por Deus também a exercer um ministério também da pregação do Evangelho. E não podemos nos ater às circunstâncias. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, não podemos parar. Esta é a mensagem para nós, para esses dias que nós estamos vivendo, né? As igrejas estão vazias, as igrejas estão fechadas. Nós temos aí essas orientações em relação a esse momento que nós estamos vivendo. Mas coronavírus não pode parar a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor, ela precisa continuar atuante, continuar ativa, continuar vibrante, continuar dinâmica, continuar exercendo o seu ministério. Aleluia! E vai se utilizar de quê? De todos os meios possíveis. Assim como Paulo se utilizou. O que ele poderia fazer? Ele poderia redigir uma carta, escrever. Não poderia estar presente com seus irmãos, aqueles a qual ele queria conversar, ou orientar, ou ensinar, mas ele teve a estratégia, pois eu vou redigir essa carta. E ele tinha também um amigo, por isso que é bom ter pessoas próximas ao nosso lado. Ele tinha um amigo, e este amigo foi a pessoa que foi incumbida a levar a carta à igreja em Éfeso, né? Que foi, o nome dele é Tíquico, e era um amigo próximo. Só que essa missão de Tíquico, né, era uma missão interessantíssima. Porque o apóstolo Paulo, ele escreve a carta, vocês observem, ela escreve com sentimento. E a missão de Tíquico era transferir o sentimento do apóstolo Paulo aos crentes ali. Ele precisava buscar isso na íntegra. Não era chegar lá, só entregar a carta como essa que chega aí do correio. Chegar e jogou. Não. Além de levar a carta, ele teria que também transmitir os sentimentos do apóstolo Paulo para a igreja, para aqueles que eram destinatários da carta, transferindo a sua preocupação, o seu sentimento, as suas emoções, e ele tinha esta missão especial. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Da mesma forma como nós também, nós temos uma carta que precisamos também transmitir ao mundo. Esta carta que o próprio autor é o próprio Deus, é as Sagradas Escrituras, é a sua própria palavra. E nós somos aqueles ao qual Deus chamou e nos incumbiu para levarmos esta mensagem ao mundo. E de que forma que temos que levar esta mensagem? Mensagem com sentimentos, com convicção, com fé, com certeza daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos pregando. Para que o povo possa ver em nós verdade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, da crença, da convicção que nós temos em Jesus, de que Ele de fato é a solução para o mundo, de que Ele de fato que tem aí nele
é que o mundo pode se salvar ou pode encontrar a salvação eterna. Então a mensagem é de que Jesus, de fato, ele é a única solução, ele é o único caminho. E temos que pregar isso com certeza, temos que pregar isso tem que ser algo autêntico, verdadeiro de nós. Então o apóstolo Paulo, e qual é a circunstância que ele estava vivendo? No momento em que ele escreve a carta, ele estava na prisão. Essa foi a primeira carta que foi redigida por ele na prisão. Qual foi a data? 60 a 62. Onde ele escreve pelo menos 4 cartas nesse período que ele está preso. Ficou 2 anos praticamente preso. E ele escreve pelo menos 4 cartas, que já foram citadas aqui, que foi a carta de Filipenses, Colossenses, Filemão e a carta aos Efésios. Nós vamos agora para o segundo tópico da nossa lição, que vai falar sobre os destinatários. Destinatários. A cidade de Éfeso. Olha, no mundo da época, no momento em que Paulo estava vivendo, existia o quê? O Império Romano, né? E Roma, de fato, era a potência. Roma, de fato, era a potência daquela época, daquele mundo e das circunstâncias, daquele contexto do apóstolo Paulo em que ele estava vivendo. Mas a cidade de Éfeso poderia ser o quê? A segunda potência. Porque Éfeso era uma cidade muito importante daquela época. O reinado romano era importante. Então poderíamos colocar Éfeso na segunda colocação, porque era uma cidade muito movimentada, tinha pelo menos, segundo os historiadores, de 250 a 500 mil habitantes. Ela poderia ser conhecida como a metrópole da época, uma grande metrópole, aonde tinha também o maior teatro do mundo. E a cidade de Éfeso era uma cidade muito, era uma potência, e naquele teatro ali, ele chegava a alcançar até 25 mil espectadores naquele ambiente, daquele teatro, que era uma coisa muito enorme, muito grandiosa para aquela época. Era um povo a religiosidade daquela época era que predominava muitas religiões pagãs, mas a que predominava ali eram os adoradores da deusa Ártemis, também conhecida como Diana, deusa da fertilidade. Ártemis, Diana, lá Ártemis em grego, e Diana na versão romana. Mas ela era que tinha um templo lá muito grande, e é o que gerava a economia da época, era exatamente esta adoração, esse paganismo, essa religiosidade. Se nós formos ver nossa realidade aqui no Brasil, sobre a Aparecida do Norte, você vai encontrar lá. O que gera economia exatamente é isso, essa religiosidade que existe ali. Se você for ver, você vai encontrar lá vários adereços que remetem a essa a Aparecida do Norte. É só um exemplo que eu estou dando. Existem várias cidades no nosso Brasil que ela tem a religiosidade, ela é importante para a economia do local. Então, assim também era Diana. Se você chegasse em Éfeso, você ia ver, por todos os cantos, todos os lugares que você olhar, alguma coisa fazendo referência a essa deusa. Como também, ali tinha adereços, talvez alguns satinhos, algumas esculturazinhas para levar de recordação. Então, isso gerava a economia dali de Éfeso. Então, a religiosidade lá era muito forte, a religião pagã. Era um povo que adorava vários deuses. E Paulo se encontra neste contexto. Contexto de quê? De idolatria, que era muito forte ali. Mas quando Paulo ele chega em Éfeso, ele já encontra quem? Aí você vai ver lá no terceiro ponto do segundo tópico. A igreja de Éfeso. Paulo encontra quem? Encontra lá pelo menos 12 apóstolos ali. 12 apóstolos.
Só que Paulo começa a perguntar, chega e pergunta aos apóstolos, saber como é que estava a fé deles. Perguntou se eles sabiam sobre a respeito do Espírito Santo. Eles demonstraram desconhecimento do assunto. E tantos outros assuntos. O que Paulo percebeu? Percebeu que precisava de quê? De um momento de intensificar o discipulado com aqueles crentes. Eram 12 crentes, mas eles, até aquele momento, só entendiam que Jesus era de fato a salvação. Só que ele não tinha conhecimento da sua fé. O que Paulo vai fazer? É o momento que eu vou me dedicar a ensinar. Ele se coloca com interesse, concentra todas as suas forças com o propósito de ensinar aqueles discípulos. E Paulo vai fazer de que forma? Segundo a Bíblia nos fala, ele vai para a escola de Tirano, porque ele não foi bem aceito lá na sinagoga. Então ele resolve, então vou alocar um outro espaço. E esse espaço vai ser destinado para quê? Para estudos teológicos. Qual é a finalidade disso? Para fazer com que esses que são discípulos possam ter conhecimento, possam dominar o assunto relacionado a Deus. Porque somente a fé em Jesus, ela é importantíssima, ela é determinante, mas não é suficiente para exercer ministério. Ele precisava se dar continuidade. E para exercer ministério, é importante que se tenha conhecimento, se dedique em conhecer a Deus, aos seus princípios, às suas verdades, e não só conhecer, mas também a colocar em prática tudo isso, para que você possa saber quais são os moldes que Deus exige de nós para que venhamos viver. Porque quem vem para Cristo precisa mudar a sua forma de viver, né? Tem que deixar a sua vã maneira de viver de qualquer forma, de forma aleatória, sem regras. Mas quando vem para o Senhor, ele tem um outro entendimento. Existe uma forma correta de funcionamento. Existe uma forma correta de estarmos andando na presença de Deus. E só quem pode nos alinhar nessa forma, nesse novo estilo de vida, é a sua palavra. E para que você possa saber, você precisa conhecer. E o apóstolo Paulo se coloca neste propósito de ser este ensinador para aqueles discípulos ali que ele encontra em Éfeso. E isso, com o passar do tempo, a igreja do Senhor Jesus, ela cresce de uma forma grandiosa, de uma forma maravilhosa. Então, ele conduz os seus discípulos, aqueles discípulos que ele encontra lá, aqueles 12 que ele encontra lá, ele conduz ao quê? Ao conhecimento do Espírito Santo, ou do batismo do Espírito Santo. E em seguida ele vai discipular eles. Passa 3 meses na sinagoga, mas depois ele vai para um outro local, da escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Deus era com ele, Deus estava confirmando ali a sua obra, porque Paulo estava onde Deus queria que ele estivesse. Então, grandes líderes saíram daquela igreja, porque Paulo se dedicou com o propósito de poder preparar eles. Aonde? No conhecimento. Viu, irmãos? A fé, ela é importante no Senhor Jesus. Ela é determinante, ela muda tudo. Mas ela não é suficiente quando se trata de exercer ministério. Para quem tem ministério na igreja, para quem exerce alguma atividade na igreja, é necessário se dedicar ao conhecimento, a estudar, a buscar, para que possa, com qualidade, possa estar exercendo o seu ministério. E assim, sendo usado por Deus para o desenvolver da sua obra aqui nesta terra. Louvado seja no Senhor. Aí nós temos o 4º ponto, o 2º tópico, a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis. É interessante essa expressão do apóstolo Paulo, né? Quando ele se dirige aos santos e fiéis. Santos, o que quer dizer santo? Todos nós sabemos, santo é separado. É ali separado para um propósito específico, né? Passa a ser uma propriedade exclusiva de alguém, está separado exclusivamente para uma pessoa. No caso, quando nós
nos colocamos, nos rendemos ao Senhor e aceitando Ele como o único suficiente Salvador, nós somos separados, agora passamos a ser propriedade exclusivas de Deus, para um propósito específico. Quando ele fala assim, quando ele se diz santos do Senhor, quando ele está se referindo a ele, essa saudação, santos e fiéis em Cristo Jesus, ele está dizendo, vocês que são santos, que são separados e que são fiéis. O que ele queria dizer com isso? É que vocês continuam firmes, acreditando no sistema. Que sistema? Sistema que foi implantado pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus, aqui nesta terra que foi do seu reino. Vocês são santos, estão separados. Para quê? Para viver esse sistema, esse novo estilo de vida, este novo reino, esse novo propósito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É isso que deve definir um crente, um cristão. Ele precisa ser santo e fiel. Santo o quê? Ele precisa se colocar nessa disposição de estar separado, estar dedicado exclusivamente a Deus, e precisa continuar sendo fiel ao Senhor, e fiel ao sistema, fiel ao seu reino, fiel aos seus moldes, fiel aos padrões divinos. E nós temos aí a saudação do apóstolo Paulo, as expressões que ele usa, graça e paz. Meus queridos, o que seria nós se não fosse a graça do Senhor Jesus em nossas vidas? Então ele está fazendo esse reconhecimento. Nós não somos nada sem a graça. A graça, ela nos coloca numa posição em que nós não merecíamos. Nós temos que reconhecer que tudo que a graça nos coloca exatamente nessa posição aí. Eu estou aqui, mas não é pelos meus méritos. Aonde eu estou não é por causa do que eu fiz por merecer. Não, eu estou aqui por causa da graça. Se não fosse a graça, eu não estaria. Se não fosse a graça, eu não teria isso que eu tenho. Então o apóstolo Paulo faz referência exatamente a isso, que nós precisamos todo tempo estar reconhecendo tudo que nós somos, tudo que temos. Aleluia! A esperança que temos no Senhor de salvação é por causa da graça do Senhor Jesus. Ele que decidiu isso, movido pelo seu amor à humanidade, amor a mim e a você, ele leva isso a nos dar esta graça. E por causa desta graça, nós podemos desfrutar de paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Era que o apóstolo Paulo vivia essa paz. Porque todos nós somos sabedores que existia um período de uma intriga, de uma separação entre os judeus, que teve uma parte deles que queriam o evangelho exclusivamente para eles, e não queria compartilhar com os outros, com os gentios. O apóstolo Paulo, ele fala sobre, quando ele fala graça e paz, ele está falando também sobre essa questão desta aproximação, da paz que deveria existir entre eles e todo o povo gentílico, através da pessoa de Jesus. Aleluia, louvado seja no Senhor Jesus. Então, a saudação do apóstolo Paulo, nós podemos entender que é uma expressão forte, mas que nos leva a esse entendimento. Quando ele está se referindo aos santos fiéis, está se referindo àqueles que foram separados para um propósito específico e continuam fiéis a este propósito, não mudaram, continuam fiéis. Pode se passar aí a circunstância que nós estamos vivendo, o mundo pode mudar, se desenvolver, as mudanças tecnológicas, as mudanças aí em todo tipo de área da vida, mas os nossos propósitos são os mesmos, porque a palavra do Senhor ela não muda, então tudo que Deus tem para nós está na sua palavra, e nós precisamos ser fiéis à sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso nos leva ao terceiro e último tópico, o propósito e a mensagem da carta aos Efésios. O autor ele vai mostrar para nós aqui, pelo menos, 3 princípios aqui. 3 princípios que podem ser extraídos da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. O primeiro você vai encontrar no capítulo 1, do versículo 20 ao versículo 22, que vai mostrar, em resumo aí, o princípio aqui, a verdade que ele queria repassar para a igreja de Éfeso, é que Deus ele continua no controle de todas as coisas. Deus ele continua no controle do universo. Deus ele detém o controle de todas as coisas. Esta é a mensagem que ele queria passar.
uma das mensagens através desta carta. Deus está no controle de todas as coisas. O governo é de Deus, o universo é de Deus. Não há potestade, não há entidades, não há principados, não há qualquer outro tipo de força, não há coronavírus que venha atrapalhar o governo de Deus. Deus continua no controle de todas as coisas. Por mais que às vezes nós temos dificuldade de entender um Deus que continua no controle das coisas, que parece que as coisas estão bagunçadas, né? Parece que as coisas estão desorganizadas, parece que o negócio não está no controle, está descontrolado, né? Mas você precisa continuar confiando em um Deus que detém o controle de todas as coisas. A irmã que nos antecedeu falou a respeito disso, exatamente. Esta foi a mensagem, né, que fala desse Deus. Talvez a gente tenha vivendo um momento de incertezas, né? De certeza, a gente não sabe o que poderá ser daqui alguns dias, com isso da forma que está indo as coisas, né? Mas os crentes precisam continuar confiando em um Deus. Deus detém o controle de todas as coisas. Deus é aquele capaz de converter o mal, né? As coisas que para nós, nossos olhos não são boas, são más, mas Ele converte o mal em bem, quando diz assim, todas as coisas contribuem. Todas as coisas vêm contribuir para o bem. Aleluia. Deus está tratando conosco. Talvez a circunstância que nós estamos vivendo, ela é providencial e bastante sugestiva para o nosso tempo. Porque tudo indica que o Senhor Jesus já está às portas. Então Ele não perdeu o controle das coisas. Talvez esse é o grito que está sendo soado, de que o noivo está vindo aí. E a igreja do Senhor precisa estar apercebida, desperta, se voltar para o Senhor. É tempo de nos voltarmos para o Senhor. E o apóstolo Paulo ele coloca aqui como um dos objetivos da sua carta aos Efésios é dizer para os crentes que Deus não perde o controle de nada. Ele detém o controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lá, agora, do capítulo 2, do versículo 1 a 10, nós podemos encontrar um outro princípio. Outra verdade que o apóstolo Paulo queria transmitir através da sua carta aos crentes lá em Éfeso. Qual é o outro princípio? É que a graça, ela não anula o nosso passado, mas ela define o nosso futuro. Vamos repetir. A graça, ela não anula aquilo que você fez. Todos os erros que você cometeu, ela não anula. Mas ela vai ser determinante e definirá o seu futuro. Mas a palavra do Senhor diz que Deus se esquece. Isso é Deus. Deus lança no mar do esquecimento, é Ele que faz isso. Mas nós não. Nós não esquecemos nosso passado. E não chega esse esquecimento, não chega para nós. Nós não podemos fugir e nem anular aquilo que nós já cometemos, os erros que nós cometemos. Mas a partir do momento que você se depara com a graça, que você tem um encontro com a graça, tudo muda. O que vai mudar? Agora o seu destino, o seu futuro, aleluia, está garantido e guardado no Senhor por causa da sua graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a graça do Senhor, ela é maravilhosa, ela é determinante, vai estar definindo o seu futuro. Esse é o outro princípio, outra verdade que o apóstolo Paulo queria repassar. E isso se encontra no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. E o terceiro princípio, né, é que a cruz é para todos. A cruz, ela é para todos. A cruz, a mensagem da cruz, nós temos que olhar para a cruz. Nós precisamos pregar a cruz de Cristo. E esta é a mensagem que nos leva ao Senhor. Nós estamos olhando para o Senhor, essa cruz, ou esta mensagem da cruz, ela não faz acepção, ela não faz destinação, ela não escolhe cor, não escolhe raça, não escolhe nível social. A cruz do Senhor Jesus Cristo, ela é para todos. A mensagem é uma mensagem universal. Aleluia. Então, o apóstolo Paulo também quis transmitir isso, porque como eu falei, teve um povo lá naquela época, dos crentes lá, que queriam tomar posse, queriam controlar esta mensagem, queriam ser donos dela. Não, a mensagem da cruz é para todos, certo? Ela é universal.
E todos podem se deparar com esta mensagem, acreditar nesta mensagem, se voltar para esta mensagem e você se converterá ao Senhor. Não era só para os judeus, não era só para os gentios, não era só para os, não é só para os assembleanos, não é só para os batistas, não é só para, é para todos. A mensagem da cruz, ela é universal. Então, o que podemos resumir? Com tudo que nós já ouvimos aqui, e a mensagem que a carta de Éfeso aos Efésios, ela tem a nos repassar, resumindo tudo, cada um deve fazer a sua parte. Por quê? Você vê que o apóstolo Paulo, através da carta aos Efésios, ele vai falar sobre o corpo. A igreja do Senhor Jesus é o corpo de Cristo, ele é a cabeça. Ele, como cabeça, ele continua firme, sem nenhum tipo de, nunca vai mudar, sempre fiel à sua palavra. Então, nisso nós não temos que ter dúvida nenhuma. Ele está fazendo a sua parte e continuará fazendo a sua parte. Mas nós, como corpo, reconhecer que temos uma função que é importante em todo esse processo. E nunca podemos deixar de entender assim, dessa forma. De achar que nós somos importantes. Cada um de nós fazendo parte do corpo de Cristo, temos uma função específica e precisamos, cada um de nós fazemos a nossa parte. Esta é a mensagem que Paulo quer levar à igreja do Senhor Jesus a Éfeso. Cada um deve fazer a sua parte. O corpo precisa continuar se movimentando. O corpo precisa continuar fazendo e realizando. Precisa continuar agindo. E assim como o todo, aleluia, assim o evangelho do Senhor Jesus sendo propagado e o seu reino crescendo dia após dia, para que o nome do Senhor venha continuar sendo glorificado. Então, igreja do Senhor Jesus Cristo, tudo que nós vamos aprender através desta lição, desse trimestre, da proposta, é nos ensinar que cada um temos que fazer a nossa parte. Cada um temos que ser importante. Somos importantes neste processo. Glória a Deus. Então, eu agradeço a oportunidade. Quero desejar que todos venham aproveitar ao máximo, venham ser abençoados por esta lição. Venham ser abençoados, profetizar a bênção. Nós estamos aqui também com o propósito de abençoar vocês e dizer que nesse momento que estamos vivendo, vocês se apeguem ao Senhor, se coloquem e confiem no Senhor, e que a bênção de Deus alcance a sua vida, que haja prosperidade, que haja renovação, que haja relevo espiritual. Então, que todos possamos crescer e ver o que Deus está querendo tratar conosco através dessa circunstância que nós estamos vivendo. Então, é um recado, é uma forma de trabalhar de Deus. Sabemos que é para o bem. Queremos convidar a todos a nós orarmos agora nesse momento e fechar esse momento de EBD. Já vai seguir aqui já para o outro. Outras pessoas vão estar na direção, porque vai ser, a proposta é ser ininterrupta. Decorrer do dia, nós estamos mobilizados aqui. Vamos orar. Quero convidar a você a nós orarmos e fazermos uma oração, já aqui uma das, da segunda das outras, voltada para a nossa nação, para o nosso Brasil. Querido Deus, Pai eterno, Senhor, nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença neste momento. Sabemos, ó Pai, que a igreja, Senhor, está mobilizada, Senhor Deus, não só aqui, Senhor Deus, em Maranhãozinho, como, Senhor Deus, em vários lugares, em várias cidades. Todo o nosso Brasil, Senhor Deus, os cristãos, os crentes, estão mobilizados, Senhor, com o propósito, Senhor, de estar diante da Tua presença, Senhor Deus, te buscando, fazendo, Senhor, reconhecimento, Senhor, que só o Senhor, aleluia, é a solução para o nosso país, para a nossa nação, aleluia, reconhecendo, Senhor, que o Senhor é que tem, Senhor Deus, para nós, aleluia, todas as providências, todo refúgio, todo socorro, Senhor, ele vem do Senhor. Por isso, Senhor Deus, nós estamos nos colocando diante de Ti nesse momento, Pai. Queremos Te pedir, Senhor Deus, o Teu auxílio. Queremos pedir, Senhor, a Tua intervenção divina, Senhor, em nosso país, em nossa nação. Senhor Deus, se for uma forma, Senhor, que o Senhor criou, Senhor Deus, com o propósito de despertar a Tua igreja, que a Tua igreja, Senhor, neste momento, ela possa estar sendo, Senhor, despertada. Ela possa estar sendo, Senhor Deus, aí sacudida. Ela possa estar, Senhor, sendo, Senhor Deus, aí, Senhor, tocada, Senhor. E que possamos, Senhor, nos voltarmos para o Senhor e Te buscar,
buscar, Senhor, com mais intensidade, Senhor Deus. Estamos nos aproximando cada vez mais de Ti. Aleluia, Senhor, entendendo, Senhor Deus, que tudo, Senhor, indica, Senhor, que o Senhor está perto, Senhor, para buscar o Teu povo. E, Senhor, o Senhor está tirando, Senhor, tudo aquilo que era distração para nós, Senhor, para nos concentrarmos, Senhor, mais no Senhor, para estarmos mais nos Teus pés, e que a Tua igreja, Senhor, ela cresça com isso, ela venha a ser vivificada, Senhor. Traz, Senhor Deus, avivamento, Senhor Deus, para esse tempo que estamos vivendo, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa estar, Senhor, tendo liberdade, Senhor Deus, adentrar, Senhor, ó Pai, em todos os lares agora neste momento, Senhor, levando, Senhor, mudança, levando transformação, levando, Senhor, restauração, Senhor, e avivamento, Senhor Deus. Traz aqueles, ó Pai, que estão, Senhor, ainda distantes, Senhor Deus, que ainda, Senhor, não foram tocados, Senhor Deus, por este momento que estamos vivendo, que ainda, Senhor, não estão se apercebendo, Senhor, desta realidade, Senhor Deus. Traga, Senhor Deus, aqueles que estão distantes, aqueles que estão afastados. Toque, Senhor, nesses corações. E Deus, ó Pai, traz, Senhor Deus, para Ti, em nome do Senhor Jesus. É o que nós pedimos e por fé te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Graças a Deus, meus amados, estamos adorando ao Senhor neste dia especial, 5 de abril de 2020. Deus marcou esta data para mobilizar de maneira muito especial o seu povo. Agora nós passaremos